estudando o Cântico dos Cânticos. Ah, Lorena, que autoridade você tem para isso? Que estudo você tem para isso? Que autonomia você tem para isso? Olha, gente, eu não estou fazendo esse estudo por mim, assim, eu não sou formada em teologia, nada do tipo. O que me habilita a fazer esse estudo é esse material aqui, ó, do pastor Luiz Saião. É esse material aqui do pastor Luiz Saião. Para quem não sabe, ele tem um aplicativo que você pode baixar e fazer o estudo bíblico. Lá tem o estudo bíblico de todas as passagens bíblicas. Ele é um aplicativo gratuito, ele se chama Rota 66. Se alguém tiver interesse depois em não localizar, é só buscar o Luiz Saião no Instagram, que é @LuizSaião, e também ou buscar aí no aplicativo Rota 66. Se não encontrar, pode falar comigo que eu tento te ajudar nesse sentido. Eu já vinha fazendo esses estudos bíblicos e aí agora eu estou apenas passando para vocês o que eu venho estudando, tá? Porque senão a pessoa vai falar assim, Lorena agora tá virando pastora lá na internet. Não é isso, tá? Então bora lá? Nossa, essa cadeira tá muito chata. Hoje nós estamos estudando o Cântico dos Cânticos e vamos começar pelo capítulo 5. Então vamos pegar a Bíblia. Eu aqui. Vocês vão ver, gente, Cântico dos Cânticos nada mais é do que poesia, sabe? O nome do aplicativo, Rota 66, com Luiz Saião. Se você não encontrar para baixar o aplicativo, aí depois você busca o nome do Luiz Saião no Instagram, que lá ele explica melhor, ou se tiver dúvida ainda me chama, que eu explico melhor. Tá, o Cântico dos Cânticos, ele é um livro muito rápido, né? Ele é um livro que está no Antigo Testamento. É um livro de leitura um pouco complicada, porque é uma linguagem muito poética, né? Então acaba que você fica esperando outro tipo de linguagem na Bíblia, né? Você fica esperando uma linguagem mais espiritualizada, e além dela ser um tanto quanto mais poética, ela é muito romântica. E em determinados momentos, além dela ser romântica, ela é uma linguagem sedutora, como a cultura da época mesmo, né? Uma linguagem muito apropriada na cultura daquela época, mas não deixa de ser uma linguagem sedutora. Esse livro de Cântico dos Cânticos, então, ele tem poemas de amor. Além de poemas de amor, existem momentos dele que aparecem como se fossem canções. E ele retrata uma festa de casamento. O cântico, algumas pessoas dizem que esse cântico pode estar falando, na verdade, da vinda de Jesus, como se fosse um livro poético ou profético, né? Um livro profético também. Outros já dizem que é simplesmente Salomão e uma noiva dele, porque Salomão teve várias. Então é Salomão com uma das noivas dele, que tem o nome de Sulamita. O que quer dizer Sulamita? Sulamita é uma mulher de Salomão, moça de Salomão, por isso Sulamita, não é de uma cidade, nada nesse sentido não. Tá, então essas canções, até deixa eu explicar aqui para vocês, elas têm sido interpretadas pelos judeus como um retrato de Deus como esposo do seu povo. Então os judeus entendem isso como um retrato do seu povo, de Deus em amor com o povo de Israel. Os judeus têm essa visão. E alguns também têm uma visão de que seria Jesus Cristo como noivo e a igreja. Então, existem essas outras figuras de linguagem, vamos assim dizer, essas interpretações. Mas a linha com que o pastor aqui usa é de que de fato seria um relacionamento amoroso entre essa mulher, noiva de Salomão, que aqui ela é chamada de Sulamita, como também de Salomão, propriamente dito. E aqui vem o tempo inteiro, gente, falando sobre a pureza, do cortejar, do namorar, do noivar, até o momento do casamento. Fala também da infidelidade, da importância da fidelidade. Fala sobre o verdadeiro amor, né? Esse verdadeiro amor fiel, que apesar de todas as dificuldades e tentações, porque elas vão existir, não é porque você se prontifica a ter um relacionamento fiel
que isso quer dizer que nada vai acontecer, que nada vai abalar. Muito pelo contrário, muita coisa vai aparecer. E você tem que se fortalecer sempre em Deus para se manter fiel a este relacionamento. Se você entende, né, que o casamento, ele é um princípio de Deus. Então aqui nós estamos hoje estudando o capítulo, vamos começar o capítulo 5. Eu fiz só uma introdução para vocês entenderem sobre o que nós estamos falando. Bem dizer, no capítulo 1 ao capítulo 4, o que aconteceu? Ai, gente, é todo um charminho, é todo um joga pra lá, um joga pra cá. O amor está no ar. É bem isso. Agora, no começo aqui, tanto no capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 4, o esposo e a esposa eles ainda não eram esposo e esposa. Na verdade, aqui menciona como se fosse esposo e esposa, mas eles ainda não eram. Eles estavam nessa fase do cortejar, do noivar. E propriamente dizendo assim, quando se chega ao capítulo 4 ao 5, entende-se que eles ficaram casados. Mas não existe aqui um momento específico que a gente visualiza que houve pronto o casamento agora nesse momento. Agora aqui no capítulo 5, a gente vai perceber que já é o momento pós-lua de mel. Pós-lua de mel. A lua de mel já aconteceu. E eles estão assim, naquele ar gostosinho de pós-lua de mel. Eu espero que não tenha nenhuma criança aí, não. Tá, então aqui no capítulo 5, ele está falando de um momento pós-lua de mel. E ele até usa, o pastor Luiz Saião, ele até usa a expressão, enfim, sós. Porque agora eles estão nesse momento de curtir. Antes foi um momento assim de cortejar, de se aproximar, todo aquele galanteio, né? Ele chamando que os olhos dela eram como pombas, que ela era mais bonita que um cavalo que ela era mais bonita que uma égua do faraó. Por quê, gente? Ah, que as coisas mais esquisitas. Isso era romântico? Era. Isso era romântico para a linguagem daquela época. Isso parece não ser romântico para a linguagem da nossa época. Porque hoje nós usamos outras linguagens tristes, tipo potranca. Isso é bonito para a linguagem da nossa época, né? Essa mulher é um filé. Mas naquela época falar de pomba e de égua, vocês acham que não era bacana. Hoje a linguagem é chula, é vulgar, mas naquela época, para a cultura daquela época, era uma linguagem acessível, bonita, romântica, e que essa mulher aqui, a Sulamita, ficou feliz com esses carinhos, né? Tá, aqui no capítulo 5, eu não vou ler, gente, porque é uma linguagem muito poética mesmo. Se vocês lerem também, vocês vão perceber que nem é de tão fácil entendimento assim. Porque é poesia, né? Poesia você lê, você tem aquela impressão com poesia que você lê e, ai, que bonito, mas eu não entendi nada, é tipo isso. Ah, é bonito, né? Nossa, tocou meu coração, mas eu não sei explicar. É quase isso. Então aqui eles vão mostrar a intensidade do coração. Tem uma hora que Salomão, porque aqui é Salomão mesmo, ele vai falar assim, ó, minha amada, abre a porta. Aí ela vai dizer, não, eu já estou deitada, vou ter que me vestir de novo. Pensa naquela época, a mulher se vestia com aquele tanto de roupa, né? Anágua e colete e mais não sei o que, cinta, né? Tá, aí ela pega e enrola e não abre a porta de imediato. Aí o que ele faz? Ele vai embora. Quando ela abre a porta e vê que ele foi embora, aí ela fica de coração partido. Aí ela mostra a intensidade do desejo, do coração dela. E aí ela fala assim que ela quase desmaiou de tristeza. Ai, gente, é muito pra minha cabeça. É muito romântico, né? Nós desacostumamos, infelizmente, desse romance todo no ar. Então aqui eles enfatizam a intensidade desse amor. Nossa, Lorena, mas isso na Bíblia, sim. Isso na Bíblia, gente, porque o amor foi criado por Deus. E o que Ele quer de nós é essa aproximação do amor romântico. Uma coisa que nós precisamos resgatar, porque nós não temos mais esse amor romântico, essa aproximação desse amor romântico, né? Aqui, quando você começa a leitura, você tem aquela sensação de que você está vivendo um filme, que você está vivendo uma poesia, de algo assim tão extraordinário, de tão romântico que é, e que está enfatizando de modo especial o quê? A unidade, o pertencimento. Porque muito mais do que uma união, eu casei ou eu namorei,
muito mais do que algo assim de falar que juntou os trapos. Qual que é a ideia da pessoa? Esse pertencimento, essa sensação de fato pertencer ao outro. Enquanto você não sente aquela segurança de que você de fato pertence ao outro, de que ele te mostra, te apresenta, se sente à vontade de estar com você, que você se sente à vontade de estar com o outro. Enquanto você não sente essa certeza de que você realmente pertence ao outro, parece que esse amor ainda não existe, assim, fica uma coisa muito no imaginário, parece que não é algo tão concreto. E aí o que ele vem falando é que, infelizmente, o mundo, ele nos afasta cada vez mais desse amor romântico, que era o desejo de Deus. O mundo, ele vem nos atrapalhando, porque a gente não vive mais com essa ideia de pertencer ao outro. A gente vive com aquela ideia do eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Não tem como você ser de todo mundo. Temos que ser um com o outro, né? Como o Pai em Cristo é, sabe? Você tem que levar a sério que um relacionamento, esse relacionamento que Deus quer para você, que Deus quer para mim, é esse relacionamento nos moldes aqui de Cânticos, um relacionamento romântico, um relacionamento que leva a sério a questão da fidelidade. Ai, Lorena, mas Salomão tinha um monte de mulheres. Sim, mas Salomão, isto não é o que Deus aprova. Deus está mostrando aqui a questão do ser romântico mesmo. Isso sim é o que Deus aprova. Agora, a conduta de Salomão de ter várias mulheres, hora nenhuma isto era o que Deus queria, tá? Deus criou Adão e Eva. Você tem que entender que tudo que Deus criou, ele criou até o 7º dia. Tudo que Deus criou até o 7º dia é princípio e foi criado por Deus. Depois do 7º dia são regras e elas foram criadas por homem. Você tem que levar em consideração aquilo que foi criado por Deus. Deus criou Adão e Eva, então era isso. A ideia primordial, a ideia principal, a ideia inicial de Deus foi um relacionamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Essa bagunça que virou depois não significa aprovação de Deus hora nenhuma. Só que Deus te deu livre-arbítrio. Por que essas coisas todas acontecem? Porque você tem liberdade, mas você também tem discernimento, você também tem essa consciência do que é o certo e do que é errado. E na Bíblia, inclusive, está escrito que você não pode alegar que não sabia. Eu achei tão interessante isso. Por que você não pode alegar que não sabia? Porque você sabe até das coisas, você sabe de todas as coisas naturais. No fundo, isso está intrínseco dentro de você, isso está aí dentro de você. Você tem consciência sim do que é o certo e do que é errado. Porque o que é natural, ele se aproxima ao que é divino. O que é natural dentro de você é o sopro divino. Ele é natural e é divino. Isso veio do princípio de tudo, do que Deus criou dentro de você. Então você tem sim discernimento de todas essas coisas. Quando você olha para o céu, você sabe se vai chover ou se vai fazer calor. Quando você olha para uma árvore, você sabe se ela está no momento de dar frutos ou não. Você tem esse olhar sábio, dessa sabedoria de Deus que já foi impregnada no seu ser. Você tem que buscar cada vez mais dessa sabedoria. E essa sabedoria vai te dar direção também para entender que o relacionamento que se aproxima de Deus é um relacionamento monogâmico entre homem e mulher. Foi o que ele criou inicialmente, Adão e Eva. E detalhe, é um amor romântico. Por isso que está aqui em Cântico dos Cânticos, porque a ideia de Cântico dos Cânticos, a ideia da Bíblia, gente, é ser um manual para o ser humano. Então, por que nós temos aqui um livro que fala do sexo, um livro que fala do cortejar, do noivar, do casamento? Porque é um livro prático, como se deve ser a vivência de um relacionamento romântico conforme os moldes de Deus, entendeu? Agora, já o que Salomão fez antes, o que Salomão fez depois, isso a gente sabe que não deu certo, né? Se você não sabe, depois nós ainda iremos saber. Em Eclesiastes a gente explica isso, que ele viu que não deu certo.
Ele buscou no amor, ele buscou em tantas mulheres, ele buscou em tantos outros lugares o preenchimento para uma crise existencial que ele vivia, e ele entendeu que não resolvia. Lógico que não, porque o que vai resolver sua vida é viver nos princípios mesmo, nos princípios de Deus, nos princípios da fé, tá bom? Então, assim, você pode buscar preenchimento num monte de coisa, vai ajudar. Então, ele pega e fala, olha, essa forma em que o mundo fala de vivermos eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, isto não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te levar a um vazio cada vez mais forte, a uma vida de solidão, a uma crise existencial profunda. É o que Salomão vivenciou lá em Eclesiastes. Ele fala que buscou os prazeres, que buscou isso, que buscou aquilo, e descobriu que nada disso fazia sentido na vida dele. Ele descobriu, no final das contas, que o que fazia sentido era temer a Deus. Então é isso, gente. É temer a Deus, é obedecer a Deus. E temer a Deus não é no sentido de ter medo, não. É no sentido de louvar, é de fazer o que é bom e agradável aos olhos de Deus. E você não é nenhum bobinho, você sabe muito bem o que é certo, o que agrada o coração de Deus. Tá, aí ele pega e continua aqui no capítulo 6, esse homem apaixonado falando: ai, mulher, desvia de mim os seus olhos que me perturbam. Tipo assim, não olha assim, não. Você é linda demais. Nossa, eu canto demais, né, gente? Tem tudo aquilo que o homem procura em uma mulher. Aí ele pega e fala isso, né? Pra ela parar de olhar pra ele. Que ele tava ficando perturbado. Olha só, eu acho que esses cantores tudo tira inspiração romântica aqui em Cântico dos Cânticos. Aí ele vai e fala que você é única, é a mulher ideal. E, enfim, ele fala, nossa, ele encheu a bola dessa mulher de uma forma que se fosse eu tinha descoberto já que eu era a bomba e explodia só com um homem desse, de falar de tão romântico que ele era. E aí ele vai e explica tudo isso. Aí o pastor Luiz Saião pegou e falou assim: olha, os relacionamentos eles seriam bem mais felizes se os homens, viu, se predispôssem a de fato serem românticos como a Bíblia determina que deveria ser. E as mulheres também soubessem se portar, porque olha, tem mulher que é tão bruta que o homem vai abrir a porta do carro e ela fala assim: ah, não, para com essa frescura, sabe? Tem mulher que não sabe receber esses romantismos, porque ela foi criada de uma forma: ah, não, isso é frescura. A sociedade nos moldou assim, como se ser romântico fosse uma frescura. Aí depois tem homem aí batendo em mulher e elas não sabem por que isso está acontecendo. Por quê? Nós fomos cada vez mais distanciados do que seria o ideal de Deus para nossas vidas, que seria o romantismo num relacionamento. Tá. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Então, tá. Aí depois ele pega e fala aqui, ó. Nós seríamos bem mais felizes, né, se aprendêssemos a serem românticos. E ele explica que a Sulamita, que é essa moça que pertence a Salomão, no capítulo 7, começa a descrição do marido e da mulher e o clima esquenta. E o clima esquenta, por quê? Porque agora que o negócio tá acontecendo, assim, depois vocês vão ler, porque essa parte aqui, ela expressa bem assim, o calor da situação, assim, se é que vocês me entendem. Tem menores de idade aqui, ó, o Pedro é menor. E aí ele explica que, gente, a sexualidade, aqui ele explica sobre a sexualidade, ela é pertinente e ela é razoável. O que não é razoável é você casar e depois não existir mais neste relacionamento de sexualidade, que é o que normalmente acontece, né? Assim, a gente ouve muito falar sobre isso, assim, uma prima, uma vizinha, uma conhecida, que depois as pessoas ficam doidas para casar por conta da sexualidade, mas depois que casa, a sexualidade não existe mais. E aqui ele vem falando ele faz uma referência bonita, porque hoje, né, Pedro, você tem 19 anos, porque hoje nós acabamos vendo, assim, as pessoas falarem da mulher como se fosse um pedaço de carne, assim, de uma coisa, assim, uma linguagem tão vulgar, uma linguagem tão descabida, né? Mas aqui ele fala assim, de uma forma bem romântica, viu, gente? Ele fala assim:
das coxas da mulher, da cintura, do umbigo, dos seios dessa mulher. Só que ele faz uma descrição sincera, não é nada fora do normal, não. Que a mulher tinha que ser uma paniquete, não, nada nesse sentido. É elogiando aquilo que a mulher tem de singelezas, de concreto, apreciando o que aquela mulher de fato tem, não é apreciando o que seria idealizado por vocês por conta do que a sociedade hoje vem pregando, que é o belo, não. O belo já é tudo que Deus fez, tá? Agora tem gente aí se tornando outra pessoa, de tanta implementação, né? De tanta plástica, de tanta... Enfim. Então, ele vem aqui apreciando o que é belo e o que é natural nessa mulher, independente dela ter ou não ter, assim, com abundância, sabe? Então, ele faz uma descrição sincera, respeitosa, romântica, respeitosa, porque aceitar a pessoa da forma com que ela é, isto é respeitoso. Hoje as mulheres acabam se cobrando muito por conta de um padrão que a sociedade vem estabelecendo. Eu falo isso por mim mesmo. Então, enfim, aqui ele expressa o próprio amor dele, e no que ele expressa o próprio amor dele, ele expressa em razão daquilo que Deus criou, daquilo que Deus criou como natural, em benefício do ser humano, da família e de toda a humanidade. Ele vem fazendo essa apreciação do que é belo e do que é natural. Já no capítulo 8, ele tem a postura de não incomodar o amor, que não pode ser criado artificialmente. Ele fala dessa questão do amor não ser criado artificialmente algumas vezes no decorrer de Cântico dos Cânticos, que ele fala sobre o amor ter que aguardar o momento dele ser pleno, dele ser amadurecido, sabe? Ele fala sobre isso algumas vezes, nós vamos comentar sobre isso nas questões. Ele até fala assim, ó, o rio não consegue levar o amor, nem mesmo na sua correnteza. Romântico, né? O amor não é apenas aquele impulso inicial, não é apenas a paixão ardente, uma expressão calcada nos elementos biológicos mais básicos e incomuns do ser humano. Esse amor envolve nossos impulsos biológicos, mas caminha numa dimensão a transcender. Então, esse amor tem esses impulsos da carne, da paixão, mas ele transcende tudo isso. Por quê? Porque ele é um amor idealizado por Deus. Então, ele transcende, ele é bem maior do que tudo isso, do que o que a gente tem com esse olhar aqui como o amor. Porque ele transcende a carga genética, essa nossa vontade carnal, ele transcende a experiência cultural, o que a cultura diz que é amor, o que a cultura entende por amor. Esse amor que vem de Deus para os nossos relacionamentos, ele é um amor supremo, ele é um amor mais forte que a morte. Ele envolve o fundamento que transcende a nossa biologia, que transcende, ele vem do próprio Deus, ele transcende este amadurecimento. Ele vem muito mais do que de uma carícia, ele é além do emocional, além do romântico, ele é um entregar-se pleno. Então você tem que entender que não é uma coisinha simples. A Bíblia aqui, ela leva o ato de você se entregar para o outro, esse amor romântico, como algo que transcende o carnal, o espiritual, o emocional. É algo absolutamente maior. É algo de valor supremo. Não só a relação em si, gente. O relacionamento que você tem entre homem e mulher. Mostrando aqui que há uma plenitude de Deus nisso tudo. Que o amor é uma riqueza extraordinária. É criação de Deus, veio de Deus e deve ser celebrado perante Deus. Então, o amor, ele veio de Deus, é criado por Deus e deve ser celebrado perante Deus. Quando a gente passa a ter essa visão, uma vez até ouvi falar sobre isso, da importância do amor e da valorização desse amor no outro, você olha para seja quem for, seu namorado ou sua esposa ou seu esposo, você tem que aprender a olhar para ele como
de fato ele é a manifestação de Jesus na sua vida. Então, assim, você tem como Deus agiria. Quando o seu esposo te mata de raiva, aí você olha para ele e fala assim, como Jesus agiria com ele agora? Você tem que sempre pensar como se aquela pessoa fosse Jesus, como se você estivesse agindo perante Jesus, porque de fato Jesus está em todos nós. Nós temos que respeitar essa fagulha divina que existe em todos nós. Quando você tem consciência disso, você passa a tratar o outro como o outro de fato é. O outro é imagem e semelhança de Deus. Então você tem que ter sim num relacionamento essa consciência de que Deus está neste relacionamento, de que Deus é presente neste relacionamento e que Deus deve ser celebrado neste relacionamento. Deus quer sim que vocês tenham um coração romântico neste relacionamento. Agora vamos para as perguntas. Aqui, gente, no capítulo 5, versículo 10, ele menciona assim, ó. O meu amado é alvo e rosado. Aí, a tradução da NVI, que essa Bíblia minha não é NVI, dizem que a NVI é uma tradução que mais se aproxima de uma boa tradução de Bíblia. Chama ele de bronzeado. Ué, o cara é rosado, alvo ou bronzeado? São só curiosidades, né? Porque em cada tradução acaba falando uma coisa. Aí o Luiz Saião explicou que o termo que mais se aproxima aqui dessa linguagem, no hebraico mesmo, seria uma tonalidade de pele que brilha, que vai do vermelho para o marrom. O que mais se aproxima do termo hebraico utilizado aqui nesse momento mesmo. Então, que ele teria uma tendência muito mais a ser uma pessoa morena, de uma pele morena, de fato bronzeada, do que uma pessoa de uma pele alva rosada, que é como está na minha tradução, na minha Bíblia. E aí ele explicou que essa tradução de algumas Bíblias falando que Salomão seria alvo rosado é uma explicação, uma tradução lá muito portuguesa, sabe? Lá do pessoal, uma tradução dos portugueses mesmo, que acabaram traduzindo de acordo com a cultura deles. E uma tradução equivocada, porque eles traduziram como se Salomão fosse um vikings. Ele explica isso ainda. E na verdade não seria. Ele até fala que é uma conotação errada, porque nesse contexto ele tinha cabelos negros como um corvo. Então o cabelo era preto, ele estava em Israel, era uma população semita e a grande probabilidade era que fosse moreno, não era um local frio para que de fato a pessoa parecesse ali um viking. Nós não estamos falando da Suíça, ele ainda explicou assim. Tá, a outra curiosidade é que existe na Bíblia a expressão mulher sulamita ou sunamita. Sulamita, como eu disse, lá é porque esta mulher pertencia a Salomão. Então, é uma moça que pertence a Salomão. A tradução que se aproxima a sulamita é essa, de uma moça que pertence a Salomão. Agora, sunamita já era uma moça que pertencia a uma cidade chamada Sunem. Essa cidade, ela está lá em Reis. Lá no livro de Reis faz expressão a essa cidade Sunem. Aí já seria uma mulher sunamita, que é uma moça de Sunem. Aqui, no estudo de Cântico dos Cânticos, nós estamos sim falando de uma mulher sulamita, porque de fato é uma mulher de Salomão. É a expressão mais adequada na ocasião, embora existem algumas pessoas que falem que é uma mulher sunamita, tá? Gente, isso são só curiosidades bíblicas. Na hora que vocês forem ler, vocês vão entender melhor. E o que aconteceu com essa sulamita, né? Que aqui no capítulo 5, versículo 7, aqui fala, ó, que essa mulher, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto,
os guardas dos muros. Como assim? Esses guardas bateram nessa mulher? Aí explica que não, gente. Teve um outro momento aqui que ela também dá uma viajada, assim. Ela tá sonhando, essa mulher tá delirando, ela tá usando muito da imaginação dela para explicar o amor que ela sentia. Não é que de fato isso aqui aconteceu. Por isso que poesia é algo que você tem que ler, achar bonito, tentar entender, mas não levar nada ao pé da letra. Porque poesia é divagação, é coisa do imaginário, é coisa de poeta, é uma coisa assim meia viajada mesmo, né? Então aqui a descrição dela é de sofrimento, né? Como se ela tivesse apanhado dos guardas, assim, que o amor dela é tão grande que é como se ela estivesse apanhando. Assim, é como se ela estivesse sofrendo, é como se ela estivesse machucada. Mas é uma expressão do amor dela, da paixão dela, de como ela estava sofrendo por amor. Dizem que sofrer por amor não dói, né? Nesse caso aqui era um sofrimento indolor. Então a descrição aqui é a procura do amado, que ela estava à procura do seu amado. E aí tem que ser analisado como algo do sonho, do imaginário. Não é algo que de fato aconteceu, tá bom? Qual que é a outra pergunta? Desperteis o amor, até que este o queira. Essa é a frase que mais aparece aqui no estudo de Cântico dos Cânticos. Desperteis o amor, até que este o queira. O que isso quer dizer? Foi repetida algumas vezes e ao longo do texto. Por que essa ênfase? Como o próprio nome diz, gente. Desperteis o amor até que este o queira. Muita gente acha estranho isso aqui, porque é um livro que fala o tempo inteiro de amor e aí de repente fala que você tem que esperar que o amor te queira. Como assim? Tem que despertar o amor? O amor aqui já não estava despertado? É porque para tudo existe, para tudo existe freio. Então assim, é como se fosse um carro, ele tem um acelerador, mas ele também precisa de freio. Por que ele fala a expressão despertei o amor, desperteis o amor até que este o queira? Você desperta o amor, mas assim, tem que ser algo ponderado, tem que ser algo freado, não pode ser assim aquela loucura, aquela coisa mais afoita, que é o que normalmente acontece na paixão. Tem que haver também um freio nisso tudo. Ele até pega e fala assim, ó, que se não fosse assim, não seria completo o amor. Ele precisa de ter essa ponderação. O amor, ele não pode ser absolutamente dominante. Ele tem que ter essa ponderação. Ele precisa também ser espontâneo e autêntico. Você não pode fazer com que todas as coisas aconteçam assim, igual às vezes acontece, né? Você pega e fala, fulano, você podia chamar ciclano pra gente bolar, assim, da gente se encontrar. Assim, o amor não foi despertado, não teve espontaneidade. E vocês veem o climão que fica? Por exemplo, quando você inventa de encontrar alguém aí por esses aplicativos digitais, do Tinder, que ambos já foram ali, eu nem sei se existem outros hoje, ambos já foram ali simplesmente com essa intenção do encontro. Então você não esperou o amor despertar. E fica um clima assim, nada espontâneo, o negócio foi forçado mesmo. Então aqui tá falando que desperteis o amor até que este o queira, como se você tivesse que de fato esperar o amor chegar, viu? Hoje em dia nós temos problemas com o amor porque muita gente é forçada a despertar um amor que não existe. Por causa da sociedade, por causa da pressão da mídia que fala que tá passando da hora de você casar. E aí resolve namorar antes da hora, resolve casar antes da hora. Muita pressão até mesmo das igrejas que fala que tem, melhor casado que se abrasar. Então aí isso estraga essa espontaneidade, essa autenticidade do amor. Isso quebra o amor. Por quê? Foi antecipado. Você não esperou o fruto ficar maduro, né? Para de fato você colher esse amor, tomar posse desse amor. Ele até cita um exemplo assim, para você entender bem isso aqui, que é o que o Cântico dos Cânticos mais enfatiza. Quando você vai num aniversário, não é normal que você chegue nesse aniversário e o bolo já esteja cortado antes mesmo de cantar os parabéns. Então você precisa esperar, né? Porque um guloso foi lá e comeu antes da hora. Não, a ideia aqui é que o amor ele é algo tão especial, tão sagrado, que você deve colocar o pé no freio, que você deve
tirar um pouco o pé do acelerador. Você não pode fazer as coisas antes da hora. Você tem que ser... Você tem que ser ponderado em relação ao amor. E isso foi repetido várias das vezes aqui nesse estudo de Cântico dos Cânticos, porque de fato é algo bem importante. Então você não pode passar o carro na frente dos bois, que é uma expressão. O carro na frente dos bois. É isso mesmo, que é uma expressão utilizada aqui no Goiás. Eu fiquei pensando assim, eu falei errado, mas é isso mesmo. Então, concluindo, nós estudamos tudo isso sobre Cântico dos Cânticos, é sobre o amor, sobre o que Deus espera de nós como idealização romântica, né, num casal, um homem e uma mulher. Saber respeitar todas essas fases, né? Não acelerar de uma vez, e respeitando fase por fase, e respeitando o amor, e respeitando que o amor de fato venha e aconteça de forma espontânea, não de forma armada. Eu sei que vocês já estão ficando apaixonados, que o amor já está no ar. É o amor, é o amor. E nós já vamos quase almoçar também, né? Então assim... Só aqui nesse momento é o amor pelo almoço que já está chegando. Tá, mas aí nós já vamos encerrar aqui esse estudo, embora já esteja assim esse clima de amor, mas aqui tá muito quente para clima de amor. Nós estamos aqui encerrando o Cântico dos Cânticos. O que você tem que guardar aí na sua memória em relação a isso? O amor que cresce desde o seu início apaixonado até chegar à maturidade. Olha, o amor, ele começa dessa forma apaixonada e ele vai crescendo, ele vai saindo dessa fase apaixonada e ele vai chegando à fase da maturidade. Eu até vi, gente, eu sempre dou conta, né, de não falar das coisas que eu vejo. Doutora Rosana Alves, neurocientista. Ela explicou, uma dessas coisas dela aí que eu assisto muitas coisas dela, porque ou mulher sábia, mulher inteligente. Ela fala o seguinte, ela explica como que funciona a paixão e o amor no nosso cérebro. É muito interessante. Ela explicou que a paixão, ela de fato vai existir, ela tem durabilidade. Ela vai existir de 1 a 2 anos no seu cérebro. Tem gente que ela existe mais, tem gente que ela existe menos. Então, ela vai ter essa duração no seu cérebro. E aí, ainda bem que ela tem só essa duração, porque ela explicou que existem uns hormônios que você acaba sofrendo a influência desses hormônios, sabe? Por isso que você fica assim todo afoito quando está apaixonado, mas que corpo nenhum aguenta essa bomba explosiva hormonal. Então, o corpo ele é tão inteligente que até mesmo a paixão, o corpo não, né? O cérebro. O cérebro ele é tão inteligente que até mesmo a paixão, ela tem hora de acabar. Isso, quimicamente, o cérebro ele foi feito para isso. Para ter hora de acabar a paixão, porque senão você não volta a pensar, a raciocinar. Ela tem que devolver para você um pouco dessa razão, que é justamente o que vai te fazer amadurecer no relacionamento. Eu achei tão interessante isso na química. E muitas das vezes acontece das pessoas falarem assim, mas... eu já falei isso pro meu esposo, você não é aquele cara que eu namorei, e não pode ser, a ideia é justamente não ser, porque se o relacionamento está maduro, os 2 primeiros anos, ele vai ser um relacionamento, ele vai, assim, normalmente mais ou menos essa durabilidade, ele vai ser esse relacionamento afoito, amoroso, essa paixão, essa coisa louca, mas para ele crescer, ele precisa desse elo mais neural, racional, e aí eu acho que é a ocitocina. Essa ocitocina ela já não vai ser mais liberada com tanta frequência assim no seu cérebro para que você volte a raciocinar, a pensar e a amadurecer este relacionamento. Eu achei muito interessante. É isso que se espera e é isso que está aqui. Ela fala que quanto mais ela estuda, porque ela também é assim como se fosse pastora. Ela fala que quanto mais ela estuda, mais a neurociência, mais ela se aproxima de Deus. Porque na Bíblia se explica muito do que ela vê hoje na neurociência, na química do cérebro. E o que está dizendo aqui em Cântico dos Cânticos é justamente isso. Você vai começar um relacionamento, que seria o ideal de um relacionamento nos padrões de Deus,
que seria um relacionamento romântico, você vai começar esse relacionamento nessa paixão, nesse afoita, né? Só que com o passar do tempo isso vai acabar, essa paixão vai acabar, vai dar crescimento ao amor e amadurecimento a esse amor. Por isso que você vai frear, você vai tirar um pouco o pé do acelerador, porque a paixão ela acelera, para amadurecer de fato esse amor. E é isso que Deus quer, Ele quer que você se aproxime cada vez mais do amor e desse amor romântico, né? Que vem direto do coração do Pai para os nossos relacionamentos. Esse amor que muito mais do que uma paixão, que é algo que o seu cérebro te proporciona por ligações hormonais, muito mais do que algo que a sociedade estabelece como ideal de amor, muito mais do que a igreja te acelera como ideal de um relacionamento. Você tem que entender que, muito mais do que algo cultural, esse amor é algo que transcende, porque é algo que veio de Deus para as suas vidas. E não só em termos de relacionamento entre homem e mulher, em termos de todo tipo de relacionamento. O relacionamento, ele transcende. Deus nos pediu para que, como mandamento, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amor, embora aqui seja o amor romântico de homem e de mulher, ele é um amor que transcende em todos os relacionamentos. A Deus, a ti e ao próximo, né? Tá, e aí, Lorena, qual que é a conclusão, afinal de contas? A conclusão que o professor Luiz Saião fez aqui desse estudo foi: para viver um relacionamento seguro, o amor precisa ser monogâmico e maduro. Como eu disse inicialmente, o ideal de Deus foi sim um relacionamento monogâmico, o que ele criou por princípio, a união de um homem e de uma mulher, Adão e Eva. E nós precisamos também de ter esse relacionamento maduro. Só assim nós teremos um relacionamento debaixo do que Deus estabeleceu, tendo um relacionamento monogâmico e maduro. É o ideal de um amor romântico para um homem e uma mulher, conforme o Cântico dos Cânticos aqui na Bíblia. Ok? Gente, então foi isso. Nós encerramos mais um livro. Aqui está minhas anotações dos estudos bíblicos. Amanhã nós vamos dar entrada ao vamos começar o estudo de Salmos, tá? Amanhã. Eu agradeço muito aí a participação de vocês, a compreensão de vocês, a paciência, de modo especial, de estar aqui comigo, compartilhando desse momento, desse estudo. Eu tenho achado muito bom, porque eu já vinha fazendo esses estudos bíblicos, e agora poder transmitir um pouco disso que eu tenho estudado, acaba me fazendo ter mais firmeza no meu estudo, né, gente? Esse compromisso de eu tenho que fazer mesmo meu estudo, porque tem outras pessoas, né, aguardando esse estudo. A ideia de transmitir o ensino, ela também te faz aprender mais. É muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não acompanharam o primeiro estudo, porque os primeiros capítulos de Cântico dos Cânticos, que foi do 1 ao 4, tá salvo aí no IGTV e no meu YouTube. Se vocês quiserem ver também, eu já fiz todo o estudo de Eclesiastes, tá também lá no meu YouTube, também tá aqui. E amanhã nós vamos começar o estudo de Salmos, e é isso. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Nós ainda temos aqui, eu acho que uns 7 minutinhos. Eu vou olhar aqui o que vocês falaram, e se tiver mais alguma dúvida, nós vamos ler, ok? Tadadá. Bom dia. Obrigada, Altair. Altair falou que eu tô linda, porque você tá vendo essas espinhas aqui, querido? Só um pouco, eu não, isso. KKK. Não está... isso aqui eu já tinha lido, isso mesmo. Pra mim apareceu, logo estou aqui. Que bom, Antônio. Mas não é pra todo mundo que aparece, gente. Sempre que vocês forem participar de uma live, se quiser que de fato essa live tenha um alcance, é bom vocês apertarem esse aviãozinho ou o coraçãozinho, porque não costuma chegar pra todo mundo, não, tá?
Doroteia, Eliseu, o aplicativo, viu? Quem tiver interesse em fazer o estudo bíblico dirigido pelo pastor Luiz Saião, é só baixar o aplicativo Rota 66, tem para todos os celulares. E também, se você quiser seguir o pastor Luiz Saião, tá? Ele nem sabe que eu tô fazendo esse marketing aqui não, mas é até uma gratidão da minha parte, porque eu sempre quis fazer um estudo bíblico e eu nunca tinha encontrado um estudo bíblico que fosse tão lúcido, sabe? Não é, ele não fica caçando o que um disse ou o outro disse, não. Ele é muito centrado no que aquilo que a palavra disse mesmo, porque, gente, o que está escrito na palavra é o que Deus de fato quis dizer. Se ele quisesse passar outra coisa, ele teria falado. Ele não precisa escrever por trás das linhas, essas coisas doidas aí, não. O que era para ser revelado, foi revelado. Não queira achar o que não foi revelado, não queira estender a interpretação ou diminuir a interpretação. O que foi falado, foi falado. O pastor Luiz Saião sempre fala muito sobre isso. Tem que tomar cuidado com essas interpretações aí, um pouco equivocadas às vezes. Tarará, pessoal da Trindade, Barifit, o pessoal da Barifit aqui, gente, é quem anda fazendo minhas marmitinhas, porque eu vou te falar um negócio, não ando tendo tempo de cozinhar mais. E aí eu tô comendo saudável agora na Barifit. Eles têm uma marmita, que é uma marmitinha fitness e low carb. Eu estou comendo low carb, que é sem carboidrato. Você vê que meus pratos tá bonito agora. Kleber, entrou aí, o Iron entrou de novo, a Margarida, Dani, Joyce Matos, Raquel Araújo, Jadna, Luana, Ilane ou Lani Ferreira, Fato, Verdade, Grace, o Altair tá em todas agora. Pedro também, top, Doroteia, canta demais, nossa, mas canta, né, meu filho? Pensa. Isso é porque o Marco não tava aqui, porque quando o Marco tá aqui, ele fica me bulinando, falando que eu tenho que aprender a cantar mais. O maestro faz parte do nosso grupo. Sou não, viu? Tenho 19. O Pedro disse que tem 19 anos. Ah, então não tinha ninguém que não podia ouvir esse estudo aqui hoje, não, né? Espero. Tampa ouvido. Camila, minha prima, entrou aí. Marli Xavier. Bom dia, prima. Laura. PVDD. Pedro Henrique. Dog. Débora. Dog do Paulão. Débora, Adenaldo, Edmar. Uai, a gente entrou uma galera aí hoje, né? Rafael, Eliane, Cacá, Cat, Fabinho, Freitas, Célia, Oliveira, Viviane. Oiê, gostaria de falar do princípio da Bíblia, princípio talvez, né? Gente, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct depois, tá? Talvez a pessoa não tem coragem de falar aqui. Pode repetir o nome da profissional que disse sobre o cérebro e a paixão e o amor, por gentileza? Doutora Rosana Alves, ela é neurocientista. Tem muitos vídeos dela, muito interessantes os estudos dela, porque é com base na química mesmo do cérebro, e ela faz esse paralelo com a Bíblia. É algo muito centrado, um estudo assim, muito respeito, uma pessoa, nossa. E não é nada religiosa, sabe? O melhor ainda é isso. Ela tem aqui Instagram também, tipo Titiologia. Bom, gente, então é isso. Queria ver se tinha mais alguma perguntas. Nós encerramos o estudo de hoje. Ai. Nossa, às vezes eu aperto aqui, eu fico com receio de perder a live. Tem um dia que eu tive que gravar a live de novo. Ai. Então, como eu disse pra vocês, amanhã nós voltamos aqui, fazemos o resumo do Pablo Marçal e depois nós iremos também fazer o estudo de Salmos, tá? Amanhã é o Salmo 1. O Salmos 1 é pequeno, mas nós vamos fazer uma introdução do livro de Salmos. Então, não percam, galera.
Nós estamos juntos aqui buscando a sabedoria, porque a sabedoria, a verdade é que nos liberta, não é? Então a gente tem que buscar, assim, cada vez mais esse conhecimento pra gente saber onde a gente tá entrando, pra gente saber onde a gente tá se metendo, se tá certo, se tá errado, e não ser levado pelas conversas das pessoas, pelos ensinamentos de qualquer pessoa, tirar também nossas opiniões a respeito das coisas, porque nós não podemos seguir homens, maldito do homem que confia em outro homem. Nós precisamos buscar, sim, cada vez mais discernimento daquilo que a gente ouve, contestar se tá certo, se tá errado. O Ricardo tá aí postando no Facebook, é o Facebook dele, eu acredito, porque nós dois vamos fazer uma live amanhã. Se vocês tiverem interesse, amanhã é às 22 horas, a live dele lá é cronometrada, é das 22 horas até as 22h22. A live dura 22 minutos e nós teremos participação especial minha. E aí vocês caem pra dentro no Facebook dele amanhã. Eu vou estar divulgando aqui depois. As lives lá do Ricardo Rodrigues, ele, pelo que eu entendi, ele tá levando a palavra também. São pregações sobre a palavra de Deus mesmo. E eu vou estar levando também um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração. Tá bom, gente? Então é isso. Beijo, fica com Deus e até amanhã. Beijo da tia, vai cuidar da sua vida. Obrigada aí pela presença de todos. Fui!